Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à unidade número 3. Essa parte aqui do nosso estudo, a gente vai dividir em dois pedaços. Aqui a gente vai conversar sobre as regras gerais relacionadas aí aos sujeitos do processo. E aí, na outra parte que vai vir aí na nossa próxima unidade, a gente vai conversar um pouco sobre a situação relacionada a cada uma das partes específicas. Aí a gente vai conversar um pouco sobre os juízes, né, causas de impedimento, suspeição. A gente vai conversar um pouco sobre os procuradores, a gente vai conversar um pouco sobre advogados, sobre o Ministério Público, sobre peritos, defensor público, sobre os sujeitos em si, algumas regras que são próprias para os próprios sujeitos do processo. E aqui não vamos falar um pouco de regras gerais. E aí, quando a gente fala da ideia de regras gerais, você vai ver que o nosso CPC, já aí no artigo de número 70, ele vai dizer o seguinte, que toda pessoa que tiver em pleno gozo aí das suas capacidades mentais tem o direito, tem a prerrogativa de estar em juízo. É isso mesmo. Então, essa pessoa, bom, tá ali com as capacidades mentais em dia, 100%, ele está ali 100% em condições, né, de entender, de discernir, de decidir e tudo mais. Bom, essa pessoa pode contratar seu advogado e ir até a justiça. Em alguns casos, eu vou ter aí, né, uma exceção em que eu vou ver a possibilidade dessa pessoa ir, né, a juízo sem precisar de advogado. O caso lá, por exemplo, dos juizados especiais criminais, na verdade os juizados especiais cíveis, né, melhor dizendo, onde nas causas de até 20 salários mínimos não precisa de advogado. A parte pode ir sozinha, pode ir diretamente até o juizado. Mas, em regra, ela vai precisar aí do advogado. São regras que a gente vai ver depois. Mas o que eu preciso que você saiba primeiro aqui é que todo mundo que está com a sua capacidade de discernir completamente em dia pode ir a juízo. Só que o legislador, ele fez então uma visão inclusiva, não uma visão de exclusão. Por que uma visão inclusiva? Porque você vai perceber que ele diz, olha, todo mundo pode, mas e aquelas pessoas que não têm, de repente, a chamada capacidade aí, não tem condição de discernir e assim por diante? Bom, essas pessoas, eles podem ir a juízo também. Entretanto, né, eles vão precisar aqui de pais, né, quando se tratar de pessoa menor. A gente vai falar aqui do tutor, do curador, certo? Então, por exemplo, daquele menor que está sem pais, um tutor, né? Aquele curador, por exemplo, da pessoa que não está em pleno gozo das suas capacidades mentais, não tem capacidade de discernir, né? O fato, o ato, ou de guiar-se conforme o próprio entendimento. Você vai ver que, nesses casos, aí o legislador traz a figura dos próprios pais, do tutor ou do curador, tá bom? Observando essa parte aí, falando um pouquinho mais das regras atinentes às partes, as regras atinentes ao processo, você vê que vai ter uma figura aqui chamada de curador especial. O curador especial, ele vem aqui para dizer o seguinte, olha, porque o curador ele pode existir para duas situações, para um apoio parcial na tomada de decisões, mas ele também pode existir para uma tomada de decisões que seja total. Nesse caso, a gente vai perceber então que a figura do curador, ela vem para poder ajudar a pessoa, na verdade ela vem para praticar atos por essa pessoa, certo? Mas, quando ela tiver parte do CNMP, ela vem para dar um apoio, mais ou menos isso. Nesse sentido, você vai ver que o 72 aí do Código de Processo Civil, ele vai trazer aí o chamado curador especial, a figura do curador especial, e ele fala os momentos ou as situações em que eu posso verificar a utilização do chamado curador especial. Caso de pessoa incapaz que não tenha nenhum tipo de representante já, certo? Então, de repente, a pessoa já tem um curador, a pessoa, por exemplo, tem pais, então não precisa de um curador especial. Mas quando não tiver, ou quando eu tiver, por exemplo, um conflito entre os direitos do curatelado e os direitos do curador, aí você vai ver que o juiz afasta o curador da história, nomeia um novo curador, uma possibilidade, tá? E também réu que está preso, né, que tenha sido réu. Então, por exemplo, ele está sendo réu de uma ação de cobrança. E aí eu tenho um réu, por exemplo, que esse réu está respondendo uma ação criminal e por ela foi preso. Você vai ver que a ação de cobrança a gente não conseguiu achar o réu. E a ação ficou, né, a ação civil ficou parada. O que a gente vai fazer então? Eu posso nomear a figura do curador especial para que o cidadão continue lá preso, mas eu consiga tocar aqui a ação de natureza civil, tá certo? Ou também quando, né,
a pessoa que é o réu aqui da ação civil for declarado revel e ele não constitui advogado, durando aí o encargo do curador especial até o momento em que a pessoa nomeia um advogado, tá? Então, caso aí, ou a figura do chamado curador especial. E aí, falando um pouquinho aqui sobre a ideia de, por exemplo, de regimes de casamento e relembrando da existência da outorga uxória. Toda vez que a gente fala de casamento, você vai perceber que eu tenho lá os regimes, né? A separação total de bens, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, né? Que são os mais conhecidos aí. Você vai perceber o seguinte, toda vez que uma pessoa for casada com outra, seja no regime de comunhão universal, seja no regime de comunhão parcial de bens, toda e qualquer ação que versar sobre direitos patrimoniais vai exigir para o ingresso dela a assinatura, a anuência do cônjuge, tá? Então eu preciso que ele seja devidamente representado aí, o quê? Para que a gente consiga proteger a esfera de direitos, evitar questões, por exemplo, obtidas a partir de coações e assim por diante, tá? Inclusive ele vai constituir parte do processo, ele vai ser parte do processo, tá? Que mais? Daí, né, em diante, a gente vai encontrar aí outras figuras, como, por exemplo, as questões relacionadas primeiro aos entes públicos, né? Como que a União é representada em juízo? Ela fala lá, bom, pela Advocacia Geral da União, né? E os estados e os estados e o Distrito Federal, por exemplo, serão representados pelos procuradores de estado ou os procuradores do Distrito Federal. E os municípios, pelos procuradores de município, quando houver no quadro, lembrando bem isso, ou algum órgão de representação judiciária de municípios, tá? Então são casos aí, ele vai citando outros entes aqui, ó, mas aí são chamados entes despersonificados, né? Por exemplo, a massa falida do administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio, né? Isso tudo ente despersonificado, tá? Ele pode ter a personalidade judiciária, mas ele não tem personalidade jurídica. O que mais que eu preciso te dizer? Saindo daí, a gente então entra um pouquinho na parte da questão de dever das partes. E um dos principais que eu vou citar, tem vários, eu posso até falar com você, ó, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem do direito litigioso, não produzir provas, não praticar atos inúteis necessários à declaração e defesa do direito e assim por diante. Uma coisa eu posso te dizer aqui, ó, uma visão nova que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe para nós é que as partes, a partir de agora, têm que manter uma questão chamada de cooperação, certo? Inclusive é denominado pela doutrina de princípio do princípio da colaboração, não é isso? Quando a gente fala do princípio da colaboração, a ideia da colaboração é que as partes colaborem umas com as outras. Como assim? Bom, eu não vou fazer alegações falsas, mas você também não faça alegações falsas, certo? A gente está brigando por uma determinada coisa aqui, não estrague, não deteriore essa coisa, porque a gente está discutindo a posse, propriedade, sei lá, dessa coisa aqui. Então, não deteriore, não estrague, não faça o que não deve com isso aqui. Vamos manter ali, no final das contas, quando o juiz disser, bom, é seu ou é seu, a questão está inteira ali, tá? E aí uma outra coisa que vai surgir também com a visão do CPC de 2015 é um princípio chamado princípio da lealdade, né? A ideia da lealdade é que uma parte e outra, ou em outras palavras, as partes, elas devem manter uma visão que a gente pensa aí de que, olha, eu não vou ficar surpreendendo a outra parte, entendeu? Eu não vou agir de modo a atrapalhar o andamento do processo. A ideia da cooperação que eu falei agora há pouco leva a situações que também são novas, da possibilidade das partes fazerem o chamado negócio jurídico processual. O que é negócio jurídico processual? A gente pode entrar num consenso, por exemplo, eu e você, parte, de, ao invés de fazer um prazo aí de 15 dias para nossa manifestação, fazer um prazo de 20 dias, não tem problema. Se combinar e ambos concordarem, tá tudo certo, tá negociado, tá? Ou então falar, não, a gente quer resolver logo o processo, ao invés de 15 dias, vamos voltar então 5 dias aqui para essa manifestação. Vamos, ou então, juiz, suspende o processo aí que a gente está trocando aqui uma ideia para poder tentar resolver isso aí na base do consenso, pode ser? Pode ser. Então veja, várias situações em que você vai vendo realmente as partes poderem negociar, que é algo muito mais amplo, muito mais visível no Código de Processo Civil de 2015, certo? Dito isso, né, sobre essa situação aí, a gente segue e fala mais, ó. Responsabilidade das partes por dano processual.
a chamada litigância de má-fé. Quando a gente fala da ideia de litigância de má-fé, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, certo? Então você vai ver o seguinte, qual é a ideia da litigância de má-fé? É aquele que está litigando por litigar. Ele está litigando com a ideia de, não, peraí, que eu quero prejudicar esse fulano aí, quero prejudicar esse cicrano aí. Então você vai ver que aqui eu tenho várias situações em que são questões que uma parte vai atrapalhando a outra, a chamada litigância de má-fé, litigância predatória, certo? Que não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma tese não encampada, não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. E aí, né, seguindo mais um pouquinho aí, parte relacionada, por exemplo, aos honorários, né? Ponto sensível aí, ponto sensível porque a questão de honorários é uma coisa bastante discutida no âmbito do Poder Judiciário. Eu tenho aí o artigo 85 do CPC que vai estabelecendo parâmetros, tá? Só que você vai ver que eu tenho aí situações, por exemplo, em que os juízes não concordam com aquilo que é pedido, e logo dão valores muito ínfimos, muito baixos. São situações que você deve ver na televisão, por exemplo, de causa de R$500 mil, o advogado recebendo R$50, certo? Ou o advogado recebendo R$500, é 1% daquele valor. Isso aí é o que a gente chama de honorário aviltante, certo? É melhor não me passar, né? De uma causa de 100 mil, você vai me passar R$50, é melhor você não me passar nada. E aí você vai ver que do ponto de vista do processo civil, o legislador ele tomou cuidado em dizer isso. Certo? Peguei, alterei a verdade dos fatos, mostrei isso, mostrei aquilo, falei isso, falei aquilo. Então você vai perceber que o nosso legislador aí, ele trouxe, né, a questão aí do 85, aonde ele fala para nós, bom, vamos estabelecer honorários? Ele fala, bom, de 10% a 20%, 30%, né, a depender da causa, né, ou do proveito econômico da causa. Mas eles perguntam, bom, será que não tenho que receber no começo? Será que eu não tenho que receber alguma coisa pelo meio? Será que, por exemplo, não tenho que pagar minhas diligências e tudo mais? Você vai percebendo que são situações em que tudo isso é levado em consideração na hora de arbitrar honorários, né? A gente chama de arbitramento de honorários, em que o juiz vai falar ali, fala, não, 10% do valor da causa, não, o trabalho foi bom, coloca 25% do valor da causa, e assim por diante, tá? São situações que você vai vendo aí que reforçam para nós aí a ideia de que a gente está tratando, né, de um ponto importante aí do CPC de 2015. E aí, note só, uma outra coisa que eu queria te falar aqui é sobre a questão da pena de multa. A questão da pena de multa, ela é bem... E aí eu falo, questão de pena de multa, mas multa dentro do processo. Multa por atos do processo em que você pratica, por exemplo, violando a má-fé. Aqui a gente não fala de prisão, aqui a gente não fala, por exemplo, já vai acabar com o seu processo. Não, aqui a gente fala de situações em que eu vou fazer você pagar, tá? Eu vou te dar uma multa, essa multa vai ser revertida aí para fundos públicos ou pode ser revertida para a própria vítima, certo? Então a gente está falando aqui de coisas em que eu observo aí a atitude do legislador, observo, por exemplo, a existência da questão dos honorários aí, das multas e tudo mais, e aí você percebe que o código então se torna completo, trazendo condutas, descrevendo sanções e principalmente descrevendo situações diversas, que a gente consegue ver aí ao longo desse ponto todo que a gente já estudou, tá certo? Então aqui a gente encerra a parte mais geral das regras genéricas relacionadas às pessoas, aos sujeitos do processo, e no próximo módulo a gente conversa aí sobre cada um deles especificamente, um pouquinho do promotor, um pouquinho do procurador, um pouquinho aí, né, do juiz, um pouquinho do advogado, um pouquinho do defensor, de todos aqueles que participam ali do ato decisório, que é, na verdade, do ato instrutório, né? Que é ali na instrução, que é ali o momento de coleta de provas e assim por diante, tá certo? Então, eu aguardo você aqui para a gente dar continuidade posteriormente à nossa unidade número 4. Tchau, tchau!